Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para gravar o vídeo número 1 da aula de O Livro dos Espíritos, do dia 22 de abril, quinta-feira, 22 de abril de 2021. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, a partir das 20 horas. E em virtude da pandemia, em virtude do distanciamento social, nós estamos gravando as aulas e elas são postadas, elas estão disponíveis no YouTube, são postadas nos grupos de WhatsApp da casa, daquelas pessoas que estão ligadas aos estudos. O Livro dos Espíritos, que por sinal nessa semana em que nós estamos, está fazendo aniversário, foi a primeira obra da codificação espírita. Portanto, a partir de 18 de abril de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos pela primeira vez, a partir dessa data, a doutrina espírita começou a existir, vamos assim dizer. Os ensinamentos trazidos por Kardec foram publicados e estiveram ao alcance das pessoas de então, e até hoje nós estudamos isso, não é? Bom, esse Livro dos Espíritos que esse grupo estuda, ele é composto de 4 partes. Eu gosto sempre de lembrar isso para a gente se achar, para a gente se contextualizar, né? A primeira parte das causas primárias, composta por 4 capítulos, já foi estudada por esse grupo. A segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, é exatamente a parte do livro que nós estamos, né? E ele é composto de 11 capítulos, sendo que nós estamos estudando o capítulo número 2, que se chama da encarnação dos espíritos. Aliás, hoje nós vamos estudar o capítulo número 2 inteiro da segunda parte. A terceira parte do Livro dos Espíritos, ou terceiro livro, é das leis morais. E é constituído esse setor do livro por 12 capítulos. E a quarta parte, ou quarto livro, intitula-se Das Esperanças e Consolações, é constituído por 2 capítulos, e depois disso nós temos a conclusão. Como a gente disse, hoje nós vamos ver aqui o capítulo 2º do livro 2º. O título do capítulo é Encarnação dos Espíritos e o item Finalidade da Encarnação. Nós vamos aqui hoje fazer as questões de número 132 até número 148, que é esse capítulo todo. Na questão número 132, Kardec pergunta: qual é a finalidade da encarnação para os espíritos, da encarnação dos espíritos? Ou seja, por que nós, encarnados, estamos aqui? E o Espírito de Verdade responde: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Então vejamos bem, o Espírito de Verdade não diz assim: olha, Deus nos impõe a encarnação para que a gente sofra muito e assim aprenda as coisas. Ele diz: o fim da encarnação é levar os espíritos à perfeição. O caminho somos nós quem escolhemos. O caminho mais fácil, o caminho mais difícil. O caminho constituído de atitudes que melhoram os nossos valores morais, espirituais, afetivos, ou o caminho que nos leve a prejudicar as pessoas, a não ter empatia, a sermos muito egoístas. E aí a caminhada dos espíritos vai ser diferente de acordo com as escolhas de cada um. Por esse motivo, fazendo só um adendo, é que eu particularmente não compactuo com aquela ideia que diz que a Terra é um vale de lágrimas. Não é e nem tem que ser, não é? Nós estamos aqui para chegar à perfeição, estamos a caminho. E aí vai depender muito daquilo que a gente fizer e das escolhas nossas, né? Questão número 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Ou será que aqueles que seguiram o caminho de bem não precisam disso? E o Espírito de Verdade responde: todos. E quando ele diz todos, são todos, não existe exceção. Todos são criados simples e ignorantes.
e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem méritos. Então, vamos prestar muita atenção. Todos fomos e somos criados simples e ignorantes. Ah, mas será que Jesus também? Jesus também. Porque vem aqui a explicação. Deus seria muito injusto se criasse alguns simples e ignorantes e a outros já perfeitos, porque aí não existiria mérito. O mérito está exatamente na conquista. O mérito está exatamente quando nós conhecemos as nossas limitações e quando nós conseguimos superar as nossas limitações, quando nós conseguimos vencer as dificuldades, as nossas dificuldades. Aí está o mérito, aí está a conquista, não é verdade? E quanto mais nós conquistamos valores morais, menos egoístas, menos orgulhosos nós somos. Portanto, aí nós vamos ter mais empatia e nós vamos conseguir enxergar a dor e as dificuldades do outro. Nós vamos conseguir não julgar e aí doar o que tivermos de melhor. O caminho para a perfeição é mais ou menos por aí. Não que seja fácil, mas é mais ou menos por aí. Questão número 133A. Mas então, de que servem aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? E responde o espírito de verdade. Bom, esses que seguem logo o caminho do bem chegam mais rápido ao alvo. Além disso, prestem atenção, que eu acho muito interessante essa fala do espírito de verdade. As penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Portanto, não há castigo de Deus. Deus não nos castiga com uma vida de dificuldades. A nossa vida mais ou menos dificultosa, vamos assim dizer, com mais ou menos problemas que nós julgamos de solução difícil, ela é a consequência da nossa imperfeição. Nós não responderemos por algo que não tivermos feito, não é? Nós teremos que responder sim pelo que tivermos feito, de bom, de ruim ou pela nossa omissão. A partir da questão número 134, nós vamos falar do subitem da alma. Então Kardec pergunta na 134, o que é a alma? O Espírito Verdade responde, um espírito encarnado. Então, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? O espírito. Portanto, somos almas, porque somos espíritos encarnados. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. As almas não são mais que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Há no homem uma outra coisa além da alma e do corpo? Sim, há o liame que une a alma e o corpo. E qual é a natureza desse liame? Questão 135A. Semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. E para concluir esse primeiro vídeo, o homem é assim formado por 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, que é esse que nós estamos animando. A alma, ou espírito encarnado, do qual o corpo é habitado. E o
perispírito, que é o corpo espiritual, o princípio intermediário, substância semimaterial. Então, eu, espírito, possuo o corpo espiritual, perispírito, e possuo o corpo material. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo vídeo.